A lança mágica de Odin parece algo saído diretamente da mitologia nórdica. Uma arma divina, talvez oferecida como recompensa por completar uma missão em um jogo de D&D. Mas a lança é real e está na Ucrânia agora. Graças à Suécia, a Ucrânia possui algo tão assustador que Putin sabe que não pode impedir o que virá. Gungnir chegou e a Rússia não pode fazer nada a respeito. A Rússia sabe disso porque Gungnir não é só uma arma que a Suécia prometeu entregar à Ucrânia em um futuro distante. Ela já está na Ucrânia e foi usada em um dos ataques mais devastadores que o país fez à infraestrutura militar e petrolífera russa no Mar Negro. Pensávamos que já sabíamos tudo que a Ucrânia revelaria sobre o ataque. Em 6 de abril foi noticiado que forças de sistemas não tripulados e navais da Ucrânia lançaram um ataque devastador à plataforma de petróleo offshore Sivash da Rússia, no Mar Negro. Embora danificar essa plataforma fosse importante para a Ucrânia como mais um golpe contra a indústria petrolífera da Rússia, o verdadeiro motivo pelo qual atacaram a plataforma Sivash é que a Rússia a tem usado como posto de vigilância e base militar durante grande parte da guerra. Radares de defesa aérea de curto alcance e sistemas de guerra eletrônica foram instalados na plataforma, tornando-a um ativo militar, não mais petrolífero. A Ucrânia derrubou a Sivash. Segundo Robert Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, o ataque foi realizado com drones, conforme anunciou no Telegram. A plataforma de perfuração flutuante Sivash foi abatida pelos pássaros do 413 OP Reed, junto com as forças de ataque em águas profundas da Marinha, declarou Robert Brovdi. E não é como se ele estivesse mentindo. Logo apareceram vídeos da Ucrânia atacando a Sivash com drones, aparentemente lançados de drones marítimos enviados ao Mar Negro. Era isso. A operação terminou e sabíamos como a Ucrânia conseguiu. Mas as aparências enganam, e Brovdi deixou de fora uma parte crucial da equação, revelada só depois. Não foram apenas drones que atacaram Sivash na noite que antecedeu o dia 6 de abril. A Ucrânia também havia lançado mísseis suecos Gungnir. Em 7 de abril, o Kiev Post informou que a Marinha Ucraniana havia revelado e depois confirmado o uso do míssil sueco RBS-15 no ataque a Sivash. Conhecido como Gungnir, que em tradução livre significa a lança mágica de Odin, o míssil é um poderoso míssil antinavio, e até então não se sabia ao certo se a Ucrânia possuía esse míssil ou não. A imprensa relata que vídeo da Marinha da Ucrânia mostrou o uso do Gungnir no ataque a Sivash, causando grande impacto na Rússia. As imagens com cerca de 20 segundos mostram a Ucrânia lançando mísseis suecos de uma possível plataforma terrestre. A conta Osint Warfare 10 destaca que esta é a primeira aparição pública do Gungnir na guerra da Ucrânia, apesar de o país já ter acesso a esses poderosos mísseis suecos há mais tempo. Voltaremos a esse ponto em breve. O vídeo compartilhado pela Osint Warfare parece mostrar 2 lançamentos do míssil sueco. O Kiev Post acrescenta que outras imagens que surgiram mostram esses mísseis atingindo diretamente a plataforma Sivash, que, segundo o jornal, fica a cerca de 60 a 80 quilômetros, ou aproximadamente 37 a 50 milhas, a noroeste da costa da Crimeia. Comparações entre os vídeos e imagens mais nítidas dos lançadores normalmente usados para o Gungnir oferecem mais uma confirmação de que a Ucrânia realmente empregou o míssil sueco. Considere também como a plataforma Sivash está próxima da costa da Crimeia. Isso te dá uma indicação do motivo pelo qual a Ucrânia escolheu essa plataforma de perfuração de petróleo específica como alvo. Os equipamentos de guerra eletrônica e defesa aérea que a Rússia colocou na plataforma Sivash protegiam ativos russos na Crimeia. Agora, essas defesas estão em chamas. Após ser atingida pela lança mágica de Odin e por ataques subsequentes realizados por drones ucranianos, a plataforma de petróleo deixou de servir como sistema de alerta precoce para a Crimeia ocupada. Devemos relatar em breve um ataque iminente ao continente da Crimeia, possivelmente contra alvos ao largo da costa protegidos por Sivash. Agora podemos confirmar que o RBS-15 faz oficialmente parte do arsenal da Ucrânia. Isso surpreendeu a todos, especialmente Putin e aliados no Kremlin, que pensavam que a Ucrânia estava ficando dependente dos próprios mísseis devido à queda nos estoques ocidentais. Sivash acabou de mostrar para Putin que a Ucrânia não está em uma situação de escolha entre uma coisa ou outra. Ela possui mísseis próprios e ocidentais, podendo usá-los contra importantes ativos militares russos na Crimeia. Putin agora enfrenta mais um míssil ocidental enviado à Ucrânia. É nesse ponto que tudo muda no campo de batalha. A chegada do Gungnir à Ucrânia ameaça a Rússia não só pelo poder de fogo do míssil,
É mais um sinal para Putin de que tentar intimidar a Suécia a ficar neutra fracassou. A Rússia, em vez disso, transformou o que por séculos foi um país que tentava se manter fora de guerras, em um que agora está armando ativamente um inimigo russo e fazendo tudo o que pode para barrar Putin de vez. Em breve vamos abordar o segundo ponto. Fique conosco. Sobre o míssil usado pela Ucrânia para destruir Sivash, é justamente o que a Rússia não quer que eles tenham. Por quê? As especificações básicas do míssil já respondem a essa pergunta. Fabricado pela SAR Bofors Dynamics, o RBS-15 ou Robot System 15. Se quisermos ser menos nórdicos, trata-se de uma família de mísseis antinavio, criados para unir as capacidades destrutivas típicas desse tipo de arma, com uma capacidade de ataque terrestre que o torna extremamente versátil. O alcance do míssil pode ultrapassar 300 km, ou 186 milhas, embora isso dependa da versão específica do Gungnir que está sendo usada. A ogiva pesa cerca de 200 kg, ou aproximadamente 440 libras, e o míssil é quase capaz de atingir Mach 1. Ele chega um pouco abaixo, em Mach 0,9, mas isso ainda se traduz em uma velocidade de cerca de 1.100 km por hora. Então a Ucrânia tem em mãos um míssil que se move rápido, tem um grande poder de impacto e possui alcance suficiente para ser usado contra vários tipos de alvos no Mar Negro, na Crimeia e nos territórios ocupados da Ucrânia continental. O Kiev Post informa que o RBS-15 utiliza GPS e navegação inercial para manter o curso ao ser lançado contra um alvo. Ele também possui um radar ativo terminal, que lhe confere capacidades de busca automática, contribuindo para a funcionalidade de dispare e esqueça, o que torna o míssil tão eficaz. Essa funcionalidade oferece exatamente o que promete. A Ucrânia pode programar um alvo no míssil, disparar e depois esquecer qualquer necessidade de fazer ajustes manuais durante o voo, já que o míssil cuida de todo o resto sozinho. Mencionamos anteriormente que o RBS-15 é, na verdade, uma família de mísseis. Isso gerou especulações sobre as versões que a Ucrânia tem e qual foi usada no ataque à plataforma Sivash. O Naval News tem possíveis respostas para isso. Ele afirma que as imagens divulgadas pela Marinha da Ucrânia confirmam o uso do RBS-15, pois mostram uma dupla pluma de exaustão no lançamento. Essa é uma característica pela qual o míssil sueco é conhecido, e também é algo que está ausente em todos os outros mísseis que a Ucrânia possui em seu arsenal. A fonte acrescenta que a versão usada pela Ucrânia provavelmente foi a Mark III ou Mark IV do Gungnir, ambas com várias melhorias em relação às primeiras versões. O aumento do alcance para mais de 200 km, ou 124 milhas, é uma dessas melhorias. A Ucrânia usa o Gungnir para atacar instalações russas no Mar Negro. Esse alcance estendido é indispensável. O alvo era uma combinação incomum de base terrestre e marítima. Uma plataforma de petróleo offshore não é exatamente um navio, embora se possa argumentar que ela compartilha algumas características, especialmente por estar localizada no oceano. Ao mesmo tempo, também não é exatamente um alvo terrestre, embora tenha pontos fortes e vulnerabilidades que não são vistos em embarcações. Essa combinação reforça a probabilidade de uso das versões Mark III ou IV do RBS-15, feitas para atingir alvos em terra e no mar. A versatilidade é o que faz da lança mágica de Odin uma adição importante ao arsenal da Ucrânia. No entanto, há outro fator em jogo que, sozinho, muda tudo e torna o RBS-15 a escolha ideal para o ataque realizado pela Ucrânia. Mas antes de chegarmos a isso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se quer ver esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Agora, o outro fator. O RBS-15 já era uma boa escolha para o ataque ao Sivash, devido ao seu alcance e potência. Além disso, algo na plataforma mencionada antes no vídeo pode ter chamado sua atenção. A Rússia usa a plataforma de petróleo Sivash para a guerra eletrônica, além dos radares de defesa aérea que a Ucrânia queria destruir. Com guerra eletrônica, a Rússia embaralha sinais de GPS e desvia drones e mísseis de suas rotas. É nesse momento que o RBS-15 entra em ação. O míssil foi otimizado para operar em ambientes costeiros, mar aberto e possui contramedidas eletrônicas contra interferências. Em outras palavras, o Gungnir possui sua própria guerra eletrônica, que pode ser usada para neutralizar a guerra eletrônica que a Rússia está empregando contra os mísseis e drones da Ucrânia. É uma abordagem de fogo contra fogo. Isso significa que o RBS-15 resiste naturalmente às interferências e falsificações de GPS usadas pelos dispositivos de guerra eletrônica da plataforma Sivash para evitar ataques como o da Ucrânia em 6 de abril. A lança mágica de Odin deve ter preparado o caminho para o que veio depois. A Ucrânia usou mísseis suecos para destruir sistemas russos de guerra eletrônica do Sivash e depois fez os ataques de drones já conhecidos.
Esses drones, sem a interferência da guerra eletrônica do Sivash, puderam então atacar os radares de defesa aérea da plataforma de perfuração de petróleo com um nível de precisão que não teria sido possível de outra forma. Essa é uma abordagem muito inteligente e complexa para um ataque. A Ucrânia demonstrou novamente à Rússia que sua abordagem de ataques em profundidade vai muito além de apenas apontar mísseis e drones para um alvo e torcer para acertá-lo. O ataque a Sivash foi bem planejado em todas as etapas, e Gangmar foi essencial para tudo funcionar. Isso vai preocupar Putin. Ele sabe que futuros ataques contra ativos russos na Crimeia foram viabilizados pela destruição de Sivash. Mas a verdadeira pergunta que ele vai se fazer é como isso aconteceu em primeiro lugar. A Rússia foi pega de calças curtas, pois a Ucrânia lançou uma arma que ainda não havia usado antes. No entanto, se Putin estivesse prestando atenção, ele pelo menos teria uma ideia de que algo assim estava por vir. Embora a chegada da lança mágica de Odin pareça ter sido silenciosa, na verdade é resultado de negociações entre a Ucrânia e a Suécia, que já vem acontecendo há muito tempo. A Suécia rapidamente deixou clara sua posição de apoio após a invasão da Ucrânia por Putin em fevereiro de 2022. Lá em junho de 2022, o país se comprometeu com um pacote de defesa que incluía o envio de armas antitanque, rifles de 12,7 mm e, mais importante ainda, mísseis antinavio RBS-17 para a Ucrânia. Esse míssil em particular é basicamente a versão sueca do Hellfire, fabricado nos Estados Unidos. Ele foi adaptado para ser lançado de navios de guerra ou de postos terrestres facilmente montados e desmontados ao longo da costa da Ucrânia. Foi um aviso à Rússia. Desde o começo da guerra, a Suécia queria armar a Ucrânia com mísseis e, como Militani disse, o mais potente RBS-15 ainda aguardava nos bastidores. No entanto, não pareceu acontecer muita coisa em relação aos mísseis suecos durante 2 anos após a chegada do RBS-17. E então algo mudou. Nós não ouvimos muito sobre isso na época, e foi pouco noticiado pela mídia. Segundo o Kyiv Post, Suécia e Ucrânia firmaram um acordo em 2024 para transferir mísseis RBS-15 à Ucrânia. Isso pode indicar que a Suécia levou cerca de 2 anos para cumprir o acordo, explicando a chegada recente do Gungnir à Ucrânia. Ou que a Ucrânia já possuía o míssil há meses ou anos e aguardava o momento ideal para usá-lo. De qualquer forma, a Rússia acabou de sentir o poder da lança mágica de Odin e pode haver coisas muito piores por vir. O Kyiv Post destaca que a Suécia não é o único país a usar o RBS-15. Tailândia, Argélia, Bulgária, Polônia, Alemanha, Finlândia e Croácia também operam o míssil. Todos os países europeus desses já apoiaram ativamente a defesa da Ucrânia contra a Rússia e transferiram armas para lá. Sabemos que a Suécia assinou acordo com a Ucrânia para transferir mísseis RBS-15, mas e a Alemanha ou Finlândia? Eles têm acordos em andamento? Esses acordos já foram assinados sem nosso conhecimento? Agora que a Ucrânia reconhece a utilidade dos mísseis suecos contra a Rússia, as negociações para transferir o Gungnir podem começar? Essas são todas perguntas que, por enquanto, permanecem sem resposta. Perguntas também deveriam preocupar o Kremlin, pois várias nações enviando mísseis Gungnir à Ucrânia indicam possíveis novos ataques a instalações como a Sivash na Rússia. E fica ainda pior para a Rússia. A Suécia não está apenas fornecendo seus mísseis que destroem a Sivash para a Ucrânia, mas também está trabalhando ativamente ao lado do inimigo de Putin no desenvolvimento de mais mísseis. A Defense Express afirmou em janeiro de 2025 que autoridades de defesa da Ucrânia e Suécia se reuniram para acertar uma nova iniciativa conjunta para desenvolver uma arma de longo alcance. Após o relatório da Defense Express, pouco se falou sobre o acordo, mas ele mostra que a cooperação militar entre Ucrânia e Suécia está se intensificando. Putin deve se perguntar como as coisas chegaram a esse ponto. Antes da invasão, a Suécia era irrelevante para a Rússia. Por 200 anos antes da guerra na Ucrânia, a Suécia manteve uma política de neutralidade militar e não alinhamento para evitar envolvimento em guerras estrangeiras. Então os tanques começaram a entrar na Ucrânia, e tudo mudou para os suecos. Pela primeira vez em 2 séculos, a Suécia enfrentou uma ameaça que precisava combater. A atitude no país ficou clara. Primeiro, Putin atacaria a Ucrânia. Depois, ele poderia voltar sua atenção para as nações bálticas e nórdicas. A agressão da Rússia foi o que levou a Suécia a abrir mão de 2 séculos de neutralidade para se tornar um dos membros mais recentes da OTAN. A decisão oficializada em março de 2024 levou à expansão da Organização de Defesa Coletiva, frequentemente citada por Putin como motivo para iniciar a invasão. A Rússia queria que a OTAN reduzisse sua presença e excluísse os países do leste que, segundo Putin, se aproximaram demais da Rússia.
No entanto, tudo que Putin conseguiu com sua invasão, pelo menos do ponto de vista sueco, foi transformar uma nação neutra em inimiga. Além da OTAN, a Suécia declarou apoio à Ucrânia. Já citamos isso com as transferências de mísseis e armas iniciadas em junho de 2022. A aliança entre Suécia e Ucrânia é mais profunda, o que preocupa o Kremlin. Desde fevereiro de 2022, a Suécia já contribuiu mais de 13,7 bilhões de dólares para o esforço de guerra da Ucrânia. Acordos estão sendo firmados, como a transferência de mísseis RBS-15 para a Ucrânia. Outros acordos envolvem ativos ainda mais perigosos, como os firmados entre Ucrânia e Suécia, que prevêem a entrega de até 150 caças Gripen suecos à Ucrânia na próxima década. A Suécia mira até a Rússia culturalmente, pois encontros entre ministros da cultura sueco e ucraniano mostram seu interesse em colaborar com o novo aliado na desrussificação em todas as áreas. Quando Putin invadiu a Ucrânia, esperava vencer rápido. A chamada Operação Militar Especial terminaria em poucos dias, e a Rússia poderia usar essa vitória para intimidar outros países europeus. Com a Ucrânia se defendendo e a Rússia presa em uma guerra há mais de 4 anos, Putin acabou apenas impulsionando alianças que não existiriam se suas tropas não tivessem avançado. Agora a Suécia é uma inimiga e trata ativamente a Rússia como sua maior ameaça à segurança nacional, o que fundamenta grande parte da cooperação atual entre Ucrânia e Suécia. A lança mágica de Odin, lançada contra a Rússia, é importante pelos resultados imediatos que obteve. Mísseis suecos da Ucrânia destruíram um posto avançado de radar e guerra eletrônica no Mar Negro, facilitando a criação de novos corredores aéreos para que os mísseis e drones da Ucrânia atinjam a própria Crimeia. Mais importante que o ataque é o que ele representa. Putin criou um monstro sueco que agora atua com a Ucrânia, tornando inseguros todos os territórios ocupados diante da fúria ucraniana. Gungnir não é a única arma baseada na mitologia nórdica que a Suécia usa contra a Rússia. Odin foi acompanhado por Loki, pois a Saab desenvolveu um novo sistema que oferece uma solução prática e econômica para o problema dos drones russos. Veja o que essa arma representa e por que pode ser o futuro da defesa aérea europeia e da OTAN em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se para acompanhar as novas armas usadas pela Ucrânia contra a Rússia. Obrigado por assistir.